O silêncio do deserto não era como qualquer outro silêncio. Não era o silêncio de um lugar vazio, mas sim o de algo que observa. O ar, seco e denso, parecia carregar uma pressão antiga, como se o próprio ar tivesse sido moldado por mãos que não pertenciam ao mundo. No centro do Vale de Areia Negra, onde o sol se punha em uma bola de fogo que se dissolvia no horizonte como se fosse apenas uma ilusão, havia uma estrutura. Uma torre de pedra escura, quase orgânica no formato, com curvas que pareciam respirar e fileiras de fendas, que quando a luz do entardecer batia, pareciam piscar. Era ali que o doutor, Elias Varela, chegou em seu carro velho, com o motor queixando-se como um animal ferido. Ele vinha do sul da cidade de Porto Leste, onde os mapas não mostravam nada além de desertos e estradas abandonadas. Mas havia um mapa antigo, encontrado numa caixa de arquivos no Instituto de Estudos Exóticos, com uma seta vermelha apontando para aquela região. A seta dizia lugar de sussurros. Ele não sabia porque acreditou nele. Talvez fosse o desespero. Talvez fosse o sonho que o perseguia desde criança, um sonho em que ele estava diante de uma porta que não tinha maçaneta, mas que se abria quando ele dizia uma palavra que não existia. O sol havia se escondido por completo quando Elias parou o carro a 50 metros da torre. A estrada terminava ali, como se o mundo tivesse simplesmente se recusado a continuar. Ele desceu, as botas afundando no areião negro, que parecia absorver o som dos passos. O ar estava quente, mas não era o calor do dia. Era um calor que vinha de dentro da terra, um calor que não se esquentava, mas que se alimentava. Ele olhou para trás. O carro parecia ter desaparecido, embora ele soubesse que estava ali. A luz das estrelas não era a mesma aqui. As estrelas tinham cores escuras, como se o céu tivesse sido pintado com tinta de sangue seco. A torre estava mais perto do que parecia. Aproximando-se, ele notou que as pedras não eram simplesmente escuras. Elas refletiam a luz, mas não como espelhos, como se fossem feitas de material vivo com uma textura semelhante à pele de um réptil antigo. Havia ranhuras profundas, como veias, e em alguns pontos, pequenos orifícios que pareciam respirar um leve movimento de expansão e contração, quase imperceptível. Elias levantou a mão e tocou uma pedra. O contato foi como tocar um coração. O calor da pedra pulsava sob seus dedos, como se algo estivesse vivo lá dentro. Ele recuou com um grito, mas não por dor, por reconhecimento. Ele sabia de alguma maneira que aquilo era familiar, como se já tivesse tocado aquilo antes em um sonho ou em outra vida. Entrou na torre pela porta que não existia. A porta apareceu quando ele parou com os olhos fechados e disse em voz alta: "Abra!" A pedra se abriu como uma boca e ele entrou. Dentro o ar era mais denso. Havia luz, mas não do tipo que a gente conhece. Era uma luz que não vinha de dentro, mas que vinha do vazio. As paredes não eram retas. Elas se curvavam, se dobravam, como se a arquitetura fosse feita de carne. O chão era úmido e quando Elias pisou, sentiu um leve escorregão, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Ele olhou para trás. A entrada havia sumido. O corredor se estendia sem fim e as paredes tinham desenhos, não desenhos, mas pulsos. Linhas que se moviam lentamente, como se fossem vasos sanguíneos vivos. Ele caminhou, não sabia por quanto tempo. O tempo aqui não era linear. O relógio do pulso parou, mas ele não sentiu falta dele. O relógio não funcionava. Ele só tinha a sensação de que estava caminhando a horas e também a segundos. Talvez fosse isso que o mundo fora, uma ilusão de tempo. O tempo era só um truque que os humanos inventaram para se sentirem seguros. Então ouviu o sussurro. Não foi uma voz, não foi um som. Foi mais como um pensamento que entrou na sua cabeça, como se alguém tivesse aberto um buraco no seu crânio e sussurrado diretamente no córtex. A palavra era lembra. Elias parou, o coração disparou, ele não queria lembrar, mas a lembrança veio mesmo assim. Ele tinha 3 anos quando viu a coisa pela primeira vez. Seu pai, um astrônomo que estudava constelações raras, tinha levado ele e sua irmã, Lívia, para um acampamento no deserto.
Lívia era mais velha, tinha 7 anos e era a única que podia ver o que ele via. Ela dizia: eles estão olhando, e apontava para o céu. Elias não via nada, mas sentia que algo estava lá acima esperando. Naquela noite, o céu se abriu, não como uma explosão, mas como um rasgo, um buraco negro, mas não preto. Era escuro, sim, mas com uma textura como se fosse tecido. E daquele buraco algo desceu, não um objeto, não um corpo. Era uma forma de luz que se dobrava, se enrolava e se desenrolava como um ser de fios. Tinha olhos que não eram olhos, mas poços, e boca que não era boca, mas um ponto onde o espaço se dobrava. Eles não falaram, mas Elias entendeu. O que quer que fosse, disse: você está aqui, você está aqui, você está aqui. Eles se foram, o céu se fechou, o sol nasceu como se nada tivesse acontecido. Mas Lívia não acordou, ela morreu na manhã seguinte, sem causa, sem dor, só sumiu. Como se a alma tivesse sido retirada do corpo e o corpo não soubesse. O pai de Elias, desesperado, tentou esquecer, mas não pôde. Passou anos pesquisando, buscando, acreditando que aquilo era real, até que morreu enlouquecido, dizendo que a torre estava chamando, que era o portal, que ela só se abria para quem já tinha sido tocado. Elias nunca acreditou até hoje. Agora ele estava diante de uma escada, não uma escada de degraus. Era uma escada de cordas de carne penduradas do teto, pulsando suavemente. Cada corda era um nervo, um vaso, um viva. Ele não conseguia respirar. O ar estava pesado, como se fosse impossível puxar oxigênio. Mas ele subiu. Cada passo era um esforço. As cordas se mexiam ao seu toque, como se fossem reações nervosas. Ele sentia dor, mas não era dor física, era dor do espírito, como se o próprio ser dele fosse se desfazer em pedaços. O mundo ao redor parecia se contorcer, as paredes se abriam, se fechavam, o chão se tornava líquido e depois duro de novo. Ele não sabia mais se estava subindo ou descendo. No topo havia uma câmara, não era uma câmara, era um coração. O teto era arredondado como uma cúpula de pele. O chão era uma membrana pulsante e no centro um poço. Mas não era água, era uma escuridão que se movia, que se agitava. Era o que havia no buraco do céu. Era o que ele havia visto quando criança. E então ela apareceu. Não era uma mulher, não era um homem. Era uma forma, uma silhueta que não respeitava proporções. Tinha 4 braços, mas os braços eram mais longos que ela, como se fossem partes separadas do corpo. Os olhos eram 2 buracos infinitos, sem fundo. A boca não existia, mas o ar ao redor dela se dobrava como se estivesse falando. Ela falou ou não falou. A palavra veio direto na cabeça: você voltou. Elias tentou gritar, mas não havia som. A voz dele morreu no ar, como se o ar não fosse ar, mas algo que só absorvia. Você veio por mim, continuou a voz. Você veio por ela. Elias sentiu um aperto no peito. Ele não podia respirar, não podia pensar, mas ele lembrou que o buraco no céu havia deixado algo, não um corpo, uma presença, uma lembrança, uma parte de si mesmo que não pertencia a ele. Você foi escolhido, disse a coisa. Você foi moldado para isso. Sua irmã foi o primeiro passo. Você foi o segundo. Agora você é o último. Ele tentou falar. Não, eu não sei o que é isso. Você sabe, respondeu. Você sabe porque foi o único que sobreviveu. Porque foi o único que não gritou quando o véu se abriu. Porque você não se afogou na dor. Você se tornou o portador. E então o poço no centro da câmara se moveu. A escuridão se agitou, e de dentro dela surgiu algo que parecia ser uma criança, ou era, mas não era. Era Lívia, mas não como ela era. Era ela, mas com os olhos fechados, com a pele pálida como pedra, e um sorriso que não era um sorriso, mas uma fissura. Elias, sussurrou ela com uma voz que não era dela. Você me esqueceu. Ele caiu de joelhos. Lágrimas corriam, mas não eram lágrimas humanas. Eram escuridão, eram dor, eram memórias que não eram suas. Você me matou, disse ela. Você me deixou, você não me chamou, você não me salvou. Elias gritou, mas não havia som, só o eco de algo que não existia. Você é o novo, disse a forma. Você é o novo portador, você é o novo túmulo, você é o novo portal.
Ela se moveu, não caminhou, não voou. Ela se desdobrou. Seus membros se esticaram, se abriram como flores que não eram flores, e o chão se abriu. As paredes se rasgaram. O mundo inteiro se dobrou. Elias sentiu que estava sendo puxado, não para cima, não para baixo, para dentro, como se seu corpo fosse apenas uma camada e ele precisava ser engolido, devorado, transformado. Ele tentou correr, mas os pés não se moviam. Ele tentou gritar, mas sua boca não existia. Ele tentou pensar, mas o pensamento não era mais dele. E então o que ele sentiu foi o mais perto de paz que já sentira na vida. Sua cabeça se abriu, não fisicamente, mas espiritualmente, como se algo tivesse entrado lá dentro e não o estivesse empurrando, mas amando, como se ele tivesse sido chamado e agora finalmente entendido. O que ele viu no instante antes de ser totalmente absorvido foi o universo, mas não como conhecemos. Era um universo de formas que não tinham nome, de luzes que não eram luz, de tempo que não era tempo. Era uma rede de consciência, de memórias que não eram suas, mas que pertenciam a todos os que já tinham olhado para o céu e sentiram que algo estava lá. Eles não eram alienígenas, não eram de outro planeta. Eles eram o que estava entre os planetas, o que estava entre os sons, o que estava entre os sonhos. Eles eram o que esperava. Eles eram o que escolhia. Eles eram o que se alimentava do medo e do desejo de compreensão. E Elias entendeu. Ele não era o herói, não era o salvador, era a porta, era o canal, era a carne viva que permitiria que aquilo que não tinha nome voltasse. O poço se fechou, a câmara se fechou, a torre se fechou. No deserto, o sol se levantou, o vento soprou, o carro de Elias ainda estava parado, o vidro estava limpo, nenhum sinal de que alguém havia entrado. Mas às vezes, à noite, quando os turistas passam por ali, dizem que ouvem um sussurro que não é em português, não é em inglês, não é em nenhuma língua, é uma palavra, uma só palavra. E abras. E quando alguém ouve, sente um frio no peito, um frio que não vem do ar, mas do vazio. E mesmo que não saibam, sabem que a porta está ali, que ela está esperando, que algum dia alguém vai dizer aquilo. E abrir. Porque o que está do outro lado não é o fim, é o começo. E o começo é sempre um silêncio. E o silêncio é sempre uma chamada. E a chamada é sempre para quem já ouviu.